Quando a gente muda, tudo muda. Não porque o mundo muda, mas porque o nosso olhar muda. Aquilo que antes parecia importante deixa de ser. Aquilo que antes parecia impossível se torna necessário. Pessoas que pareciam indispensáveis deixam de fazer sentido. Lugares que pareciam provisórios viram lar. Sonhos antigos perdem espaço para sonhos novos. Praticamente todo mundo já viveu um plot twist em algum momento da vida. Uma demissão inesperada, um luto, uma mudança de cidade necessária, o fim de um relacionamento, uma traição, uma doença, uma crise financeira, ou simplesmente aquele momento em que a pessoa olha para a própria vida e pensa: eu não sei mais se quero continuar vivendo exatamente como eu vivi até aqui. O interessante é que a mudança raramente se apresenta como uma oportunidade. Normalmente ela chega disfarçada de problema. Só depois, olhando para trás, a gente percebe que aquele acontecimento abriu portas que jamais teríamos coragem de abrir sozinhos. E isso conversa profundamente com a história de muitos de nós. Eu, por exemplo, não fui para a roça porque era o meu plano. Eu não desacelerei porque eu queria desacelerar. Eu não construí a minha vida porque acordei motivada numa segunda-feira e decidi que era aquilo que eu queria fazer, que eram novos rumos que eu queria tomar. Tudo isso aconteceu através de circunstâncias difíceis, mas, paradoxalmente, foi justamente ali que eu encontrei mais paz, mais autenticidade, mais liberdade e mais conexão comigo mesma. E se aquilo que você chama de fim for apenas o começo de uma nova versão sua, que você até então não conhecia? Já parou para pensar? Pega um cafezinho e vem comigo. As mudanças que não escolhemos. Durante muito tempo, eu acreditei que as grandes mudanças da vida aconteciam quando a gente decide mudar. Quando a gente faz um plano, quando a gente escolhe um novo caminho, quando estabelece uma meta e segue em direção a ela. Mas olhando para a minha história, eu percebo que as mudanças mais profundas que vivi não nasceram de uma decisão. Elas nasceram de autoconhecimentos e de acontecimentos que eu jamais teria escolhido. Tudo começou com uma perda. A partida da minha mãe não levou apenas uma pessoa que eu amava, amo profundamente. Ela levou uma referência, um porto seguro, uma presença que existia em todos os meus planos, em todos os meus sonhos e em praticamente tudo que eu imaginava para o futuro. Levou também uma versão minha, levou também uma parte de mim. De repente, aquilo que parecia sólido deixou de existir. E eu precisei continuar caminhando sem saber exatamente para onde eu estava indo. Vieram mudanças, mudança de casa, mudança de cidade, mudança de estado, mudança de rotina. Mas olhando para trás, eu percebo que a maior mudança não aconteceu do lado de fora, ela aconteceu dentro de mim. Porque quando a vida nos atravessa de forma tão profunda, ela começa a questionar tudo. O que realmente importa, o que já não importa mais, quem permanece, quem apenas estava de passagem, o que faz sentido continuar carregando e o que precisa ser deixado para trás. Eu comecei a buscar algo que antes passava despercebido na correria da vida. Sentido, relações verdadeiras, presença, profundidade, autenticidade. E foi nesse contexto que aconteceu algo que eu jamais teria planejado. Eu fui parar na roça. Não porque esse era um sonho antigo, não porque eu estava buscando uma vida mais simples, não porque eu queria viver uma experiência de autoconhecimento. Eu fui porque a vida me levou até lá. Porque as circunstâncias me colocaram naquele caminho. E, sinceramente, no começo eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu olhava para aquele cenário tão diferente da minha realidade. O silêncio, a simplicidade, o ritmo desacelerado, a distância de tudo aquilo que eu conhecia.
E eu me perguntava como eu tinha ido parar ali. Mas hoje eu entendo. Porque às vezes a vida nos tira dos lugares onde estávamos confortáveis para que possamos ouvir aquilo que o barulho não nos deixava escutar. E foi naquele ambiente tão diferente de tudo que eu conhecia que eu precisei encarar as minhas dores, sem distrações, sem fugas, sem atalhos. Foi ali que eu chorei, foi ali que eu questionei, foi ali que eu me perdi, mas também foi ali que eu comecei a me reencontrar. Porque algumas mudanças não chegam para nos destruir, elas chegam para desmontar versões nossas que já não cabem mais no futuro que estamos destinados a viver. E talvez essa tenha sido a primeira grande lição que a mudança me ensinou. Eu não fui apenas para uma nova cidade, eu não fui apenas para uma nova casa, eu não fui apenas para a roça. Eu comecei a atravessar o caminho que me levava até uma nova versão de mim mesma. O luxo da simplicidade. Há alguns anos, trabalhando diretamente com o universo do luxo, o qual eu trabalho, existia uma pessoa que me inspirava muito e ainda me inspira. O nome dele é Francesco. Ele é empresário em Milão, fundador da primeira empresa de personal shopper da cidade, atendia algumas das marcas mais desejadas da Itália, trabalha com clientes do mundo inteiro, construiu uma trajetória profissional extremamente admirável. Era alguém que vivia exatamente naquele universo que muita gente sonha alcançar. Reconhecimento, prestígio, relacionamentos importantes, resultados, uma carreira consolidada, a empresa presente em 5 continentes, uma linda cobertura com piscina em Milão, uma vida que olhando de fora parecia perfeita. Mas aconteceu algo que me chamou muita atenção. Depois daquele período do fica em casa, ele tomou uma decisão que eu simplesmente não conseguia entender. Não naquele momento. Durante algum tempo, ele se afastou daquela rotina muito comum para ele, aquela rotina tão desejada por tantos. Ele deixou o glamour de lado, ele pegou uma bicicleta e ele foi percorrer pequenas cidades, estradas e paisagens na zona rural italiana, no interior, em pequenas cidades, pequenos vilarejos. Eu me lembro de observar aquilo pelas redes sociais e pensar, mas por quê? Como alguém constrói uma vida inteira para chegar a um lugar tão desejado e depois escolhe se afastar dele? Na época eu realmente não compreendia. Talvez porque eu estivesse vivendo uma rotina muito parecida. Uma rotina de metas, resultados, compromissos, responsabilidades, aquela sensação constante de precisar dar conta de tudo. E quando a gente está nesse ritmo, acredita que prosperidade é apenas continuar acelerando, continuar produzindo, continuar conquistando, continuar acumulando. Mas a vida tem um jeito curioso de nos ensinar certas lições. Porque anos depois, sem que eu planejasse, eu fui parar em um lugar completamente diferente da minha realidade e foi ali que eu comecei a entender aquilo que antes me parecia algo tão estranho. Hoje, eu acredito que existem momentos em que a gente precisa se esvaziar do excesso para reencontrar o essencial. Momentos em que a vida nos convida a fazer silêncio, a desacelerar, a parar de correr atrás de tudo para descobrir o que realmente importa. Foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu não estava fugindo da vida, eu estava voltando para mim mesma. E acho que foi aí que a minha definição de prosperidade começou a mudar. Porque durante muito tempo eu achei que a prosperidade era apenas trabalhar mais, produzir mais, ganhar mais, conquistar mais. Mas hoje eu enxergo de outra forma. Prosperidade também é acordar sem aquele aperto constante no peito. É ter tempo para tomar um café sem pressa. É estar presente quando alguém que você ama fala com você. É sentir paz dentro da própria casa. É construir uma vida que faça sentido para quem você é. Talvez um dos maiores luxos da vida não seja aquilo que a gente possui. Talvez esteja a possibilidade de estar presente na própria existência, de abrir os olhos pela manhã e sentir entusiasmo pelo dia que está começando.
Não porque tudo está perfeito, mas porque você finalmente encontrou um jeito de viver que combina com a sua alma. E hoje eu entendo o Francisco. Entendo muito mais do que eu entendia naquela época. Porque algumas pessoas não abandonam uma vida para fugir dela. Elas apenas descobrem que existe uma diferença enorme entre ter tudo e sentir-se inteiro. E às vezes é justamente no simples que a gente encontra aquilo que dinheiro nenhum é capaz de comprar. Eu não atravessei apenas cidades. Existe uma frase que surgiu dentro de mim durante esse processo e que resume muito do que eu vivi. Eu não atravessei apenas cidades, eu atravessei versões de mim mesma. Porque quando a gente muda por escolha, normalmente existe um planejamento. A gente pesquisa, organiza, se prepara, calcula os riscos, faz escolhas. Mas existem mudanças que não chegam dessa forma. Existem mudanças que simplesmente acontecem. A vida muda, o cenário muda, as circunstâncias mudam. E, de repente, a única opção possível é seguir em frente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não mudei apenas de casa, não mudei apenas de cidade, não mudei apenas de estado. Eu fui obrigada a rever tudo aquilo que acreditava saber sobre mim mesma. Os meus valores, as minhas prioridades, as minhas relações, as minhas expectativas, as minhas certezas. E foi um processo muito mais profundo do que qualquer mudança geográfica poderia ser. Porque quando a vida nos tira das referências que conhecemos, ela nos coloca diante de nós mesmos. E aí surgem situações que nunca imaginamos enfrentar. Momentos em que o medo aparece, momentos em que a insegurança aparece, momentos em que você se percebe vulnerável. Eu era uma mulher vivendo praticamente sozinha. Eu, Deus e meu cachorro. Em um contexto completamente diferente daquele ao qual eu estava acostumada. E existiam dias em que o medo aparecia. Não era solidão. Solidão e solitude são coisas muito diferentes. Eu nunca me senti abandonada, nunca me senti sem Deus, nunca me senti sem propósito. Mas existiam momentos em que eu precisava encarar os meus próprios receios. A insegurança, o desconhecido, a sensação de não saber exatamente o que viria depois. E hoje eu percebo que foi justamente aí que algo muito importante aconteceu. Porque toda vez que a vida me apresentou um medo, eu descobri uma força que eu ainda não conhecia. Toda vez que achei que não conseguiria lidar com alguma situação, eu descobri que eu conseguia, e que eu conseguia muito bem. Toda vez que eu me senti vulnerável, encontrei recursos dentro de mim que estavam adormecidos. E foi assim que eu comecei a mudar. Não apenas por fora, mas principalmente por dentro. Eu me tornei muito mais seletiva, mais consciente, mais criteriosa com as pessoas que permitam ao meu redor, mais cuidadosa com a minha energia, mais comprometida com a minha paz, porque algumas lições só são aprendidas quando a vida nos coloca diante da realidade sem filtros. E talvez essa tenha sido uma das maiores transformações que eu vivi. Hoje existe uma nova mudança diante de mim, uma nova cidade, um novo capítulo, uma nova fase. Mas a diferença é que agora essa mudança não nasce da necessidade, ela nasce da escolha, de uma grande escolha. Isso muda tudo, porque hoje eu sei quem eu sou nesse momento, quem eu me tornei. Sei do que eu preciso e sei do que eu não preciso mais. Eu descobri que amo pessoas, que gosto de movimento, que gosto de cultura, que gosto de cidades que respiram vida, que gosto de possibilidades. Eu me dei conta que eu gosto da cidade grande. Eu gosto justamente do lugar de onde eu fugi, do agito da cidade grande. Eu me dei conta que eu não me adapto muito bem em uma cidade menor. Mas eu precisei viver isso para poder identificar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria e o que eu não queria. E antes de vir para aqui, onde eu estou, um local com 14 mil habitantes,
Eu havia pensado em ir para uma cidadezinha, um vilarejo com 4.000 habitantes, para relaxar, para estar em meio à natureza. Imagina como teria sido muito mais difícil para mim a adaptação. Mas só vivendo a gente é capaz de identificar o que nos faz bem e com o que a gente se adapta. Também descobri que alguns lugares entram na nossa história, não porque são o destino final, mas porque são a ponte, eles são passagem, eles são transformação. A roça nunca foi o meu destino, ela foi a travessia. Foi o lugar onde eu reaprendi a viver, foi o lugar onde eu me reconstruí, foi o lugar onde encontrei partes de mim que estavam esquecidas. E talvez seja isso que a mudança faz. Ela não nos leva apenas para novos lugares, ela nos apresenta novas versões de nós mesmos. E quando essa transformação acontece, chega um momento em que percebemos que já não cabemos mais onde estivemos, não porque aquele lugar era ruim, mas porque nós crescemos, porque aprendemos, porque mudamos e porque a pessoa que nasceu depois da tempestade precisa continuar caminhando. E talvez por isso, hoje eu entenda tão bem algumas histórias que antes eu assistia, sem compreender completamente. Os lugares que nos transformam. Talvez por isso hoje eu compreenda tão bem algumas histórias que antes eu assistia, mas sem entender completamente. Existem 2 filmes que sempre me marcaram muito. O Amor Não Tira Férias e Comer, Rezar, Amar. Durante muito tempo, eu assisti esses filmes como quem observa uma história bonita. Hoje, eu assisto como quem reconhece partes de si mesma. Em O Amor Não Tira Férias, 2 mulheres decidem mudar de ambiente durante um período difícil de suas vidas. Elas não estão procurando uma transformação, elas apenas precisam sair do lugar onde estão. Mas é justamente essa mudança do cenário que muda tudo na vida delas. Porque quando mudamos de ambiente, mudamos também aquilo que enxergamos. Mudamos os estímulos, as referências, as conversas, mudamos a forma como passamos os nossos dias. E aos poucos começamos a mudar também por dentro. Já em Comer, Rezar, Amar, existe uma frase silenciosa que atravessa toda a história. A personagem viaja pelo mundo tentando se reencontrar. Mas, no fundo, a maior viagem não acontece pelos países que ela visita. Acontece dentro dela. E talvez seja exatamente isso que a vida tenha me ensinado. Porque hoje eu entendo que algumas viagens acontecem muito antes das malas serem feitas. Elas começam dentro da gente. Elas começam quando uma versão nossa deixa de caber. Quando uma rotina deixa de fazer sentido. Quando um lugar já não conversa mais com quem estamos nos tornando. Quando percebemos que algo dentro de nós mudou e que não tem mais volta. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Primeiro, a transformação aconteceu internamente. Primeiro vieram os questionamentos, as reflexões, as descobertas, as reconstruções. Primeiro, eu precisei reaprender quem eu era. E só depois começaram a surgir as mudanças externas. As escolhas, os novos caminhos, os novos projetos, os novos lugares, as mudanças físicas também, o novo corte de cabelo, a nova cor do cabelo, as roupas mais coloridas, mais despojadas, mais leves. Porque olhando para trás, eu percebo uma coisa muito interessante. Os lugares não mudam apenas a nossa paisagem, eles mudam o nosso olhar. Quando o olhar muda, tudo muda junto. Mudam as prioridades, os sonhos, os relacionamentos, os critérios, os objetivos. Mudam até as coisas que antes pareciam indispensáveis. Talvez por isso eu não veja mais a mudança como algo assustador. Hoje eu vejo a mudança como uma conversa entre quem eu fui e quem eu estou me tornando. E toda vez que a vida me levou para um novo lugar, ela também me apresentou uma nova versão de mim mesma. Porque, no final das contas, algumas viagens atravessam estradas, mas as mais importantes atravessam a alma. E são essas que realmente transformam a nossa vida. E nos últimos anos, eu percebo que a maior mudança não aconteceu ao meu redor. Ela aconteceu dentro de mim. Porque a mulher que existe hoje não enxerga a vida da mesma forma que enxergava antes.
mudou a minha visão sobre prosperidade, mudou a minha visão sobre felicidade, mudou a minha visão sobre sucesso. Durante muito tempo, eu achei que prosperidade era produzir mais, trabalhar mais, conquistar mais, acumular mais, estar sempre ocupada, sempre correndo, sempre resolvendo, sempre apagando incêndios, mas hoje eu vejo diferente. Hoje eu acredito que prosperidade também é paz. É presença, é liberdade, é poder construir uma vida que faça sentido, é acordar e sentir entusiasmo pelo dia que está começando, é ter projetos que iluminam os olhos, é olhar para o futuro com esperança, em vez de olhar com ansiedade. E o mais curioso é que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Eu ainda tenho sonhos, tenho metas, tenho planos, tenho uma nova mudança pela frente, tenho muito a construir. Mas existe uma diferença enorme entre perseguir um sonho sentindo escassez e caminhar em direção a ele sentindo abundância. Hoje eu já me sinto vivendo essa transformação, como se a minha alma tivesse encontrado uma nova frequência, uma nova forma de caminhar, uma nova forma de existir. E talvez isso também explique a mudança que aconteceu na minha visão sobre felicidade. Porque durante muito tempo eu pensei que felicidade era um lugar de chegada, um dia perfeito, uma meta alcançada, um objetivo realizado. Mas hoje eu acredito que felicidade é uma coleção de momentos. É um café coado com calma, é uma conversa boa, é uma risada inesperada, é um dia comum que termina em paz, é construir memórias enquanto a vida acontece. E talvez a maior transformação tenha acontecido na minha visão sobre sucesso. Porque existe uma armadilha muito silenciosa, muitas vezes a gente acredita que está vivendo, mas na verdade está apenas sobrevivendo. E o mais perigoso é que nem sempre percebemos, porque estamos ocupados, produzindo, conquistando, entregando, cumprindo expectativas, correndo atrás daquilo que acreditamos que deveria nos fazer feliz. Até que um dia a vida nos pede pausa e nos obriga a olhar para dentro. Foi isso que aconteceu comigo. O plot twist não mudou apenas o meu endereço, as minhas roupas, as cores. Mudou muito. E como mudou? Não mudou apenas a rotina, não, tá? Ele mudou a forma como eu enxergo a minha própria existência. E hoje eu entendo uma coisa que talvez eu não tivesse aprendido de outra forma. Existe uma diferença enorme entre acordar para sobreviver e acordar para viver. Sobreviver é passar os dias tentando dar conta. Viver é estar presente dentro deles. Sobreviver é apenas atravessar o tempo. Viver é experimentar o tempo. Sobreviver é existir. Viver é sentir. E talvez esse tenha sido o maior presente escondido dentro de toda essa tempestade. Porque ela levou embora muitas certezas e muitas partes de mim. Levou embora muitos planos. Levou embora versões minhas que eu acreditava que durariam para sempre. Mas também me devolveu algo precioso. Ela me apresentou quem eu me tornei. A mulher que nasceu depois da tempestade. E pela primeira vez em muito tempo, eu sinto que eu estou exatamente onde eu preciso estar para continuar florescendo. Existe uma diferença muito grande entre acordar para sobreviver e acordar para viver. E eu te convido a refletir sobre isso. Ao final de tudo isso, se existe uma coisa que a mudança me ensinou, é que nem todo fim é uma perda. Alguns finais são convites para uma nova vida, para novos sonhos, para uma nova versão de nós mesmos. Hoje eu olho para trás e eu percebo que as maiores transformações da minha vida não nasceram dos momentos em que tudo deu certo. Nasceram dos momentos em que tudo saiu do controle, em que tudo saiu do meu controle, principalmente. E talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Talvez exista algo mudando em sua vida. Talvez exista algo terminando. Talvez exista um caminho que você não escolheu percorrer.
mas você está sendo obrigado a vivenciar essa experiência. Então eu queria te deixar uma pergunta. E se essa mudança não estiver destruindo a sua vida? E se ela estiver apresentando você para alguém que você ainda não conhece? A pessoa que vai nascer depois de toda essa tempestade. Obrigada por caminhar comigo até aqui, por ter estado comigo em mais esse capítulo dessa jornada. E se essa conversa faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja atravessando uma mudança, seja lá ela qual for essa mudança. Mudanças sempre trazem desconforto, mas elas podem nos apresentar um caminho maravilhoso lá na frente. A gente se encontra no próximo capítulo dessa jornada. Muito obrigada. Beijo, até lá.